hoje eu converso com o Dr. Rodrigo Santiago e o Dr. Rafael Faraco. Tudo bem, doutores? Claro, bem. Os dois pneumologistas. E hoje falar de um tema importante. Eu estou até com o celular aqui na mão que eu quero pegar os dados sobre esse tema. Hoje nós vamos falar sobre tabagismo. Você fuma? Tudo bem? Bom, doutor, a gente falou bastante sobre tabagismo e está relacionado com diversas doenças. E agora tem se falado muito até por causa desses cigarros eletrônicos que estão virando moda aí. Inclusive, já tem casos de óbito por causa de cigarro eletrônico, né? Que a gente está sabendo. Está em pesquisa, tem muita coisa, mas vamos falar um pouquinho sobre tabagismo. Antes, eu quero confirmar esses dados com vocês. 1,5 bilhão de pessoas fumam no mundo. É isso mesmo? 1,5 bilhão. Sendo 5 milhões de mortes no mundo e 200 mil mortes no ano-hora. No Brasil, assim, morre... No Brasil? No Brasil, 200 mil por ano. E a gente tem uma política muito boa de redução do tabagismo, tá? Na década de 80, 40% das pessoas fumavam. Os últimos censos, 2 anos atrás, caiu para 9%. Só que a gente tem esses agravantes aí quanto aos outros cigarros. Imagina o número naquela época. Pois é. Nossa, número gigantesco. Bom, então vamos entender um pouco melhor, apesar da gente saber que faz mal, mas vamos detalhar isso. Doutor, costuma-se falar que cigarro light é mais leve. Realmente ele é mais leve? Você fuma cigarro light? Na verdade, o cigarro light, eu acho que de light é só o nome, né? De light, é só propaganda. Só propaganda que está escrito no maço. Porque, na verdade, o cigarro light, o que acontece? Como ele tem uma quantidade um pouco menor de nicotina, as pessoas, elas, quando utilizam o cigarro light, eles sentem a inspiração, ou seja, a tragada, tende a ser mais profunda do que o cigarro habitual. Para poder compensar, sentir, né? compensar aquele déficit de nicotina. E sem falar que, além da nicotina, tem também mais de 4.000 substâncias tóxicas químicas também, que são cancerígenas e que podem levar a outras doenças, além de doenças pulmonares, tá? Então, de light é só o nome, realmente. Só o nome. Isso é mito. Agora, o doutor Rafael falou aqui que tem relação, uma vez a gente estava conversando, com a embolia pulmonar. Né? Em outros casos, a gente estava falando muito sobre a relação do tabagismo com embolia pulmonar. Principalmente as mulheres que fazem uso de anticoncepcionais e também a relação de quem fuma ter a chance de uma nova embolia. Ou seja, isso acontece muito em casos cirúrgicos, sim. né? Mas qual que é essa relação que o senhor comentou há um tempo atrás do tabagismo e embolia pulmonar? Na verdade é o seguinte, Duda, nós temos sangue correndo nas artérias, nas veias, né? E nós temos proteínas, que são proteínas anticoagulantes, ou seja, que evitam que aquele sangue ele fique coagulado. Senão a gente já tem mecanismo de coagulação todos os dias. O cigarro, assim como o anticoncepcional, ele inibe algumas proteínas do sangue, igual a proteína C, que faz essa função de ser um anticoagulante natural. Então isso aumenta realmente o risco de trombose e de embolia pulmonar. Tá? Então o cigarro... tanto o cigarro quanto o anticoncepcional isolado já aumenta o risco de trombose e embolia. Quando tem as duas somatórias, cigarro mais anticoncepcional, o risco aumenta mais ainda. Entendi. Você tem uma ideia, isso pode chegar até 8, 10 vezes do que uma pessoa que não fuma e não utiliza anticoncepcional. Agora, eu vou falar de uma coisa, doutor, que a gente até conversou sobre isso há um tempo atrás. A gente sabe que faz mal. Por exemplo, gestante fumar. Gente, oi. Nem sem ser gestante deve fumar, quanto mais gestante. Mas explica para as pessoas entenderem por que faz mal. Apesar de saber o que acontece. Se transfere para o bebê, como que funciona? Para ficar, pasmem. Dados novos do último estudo australiano de 2 anos mostraram, olha só, se a avó, tá, vamos falar, a Dona Maria é a avó, ela está gestante e fumando. Ela vai ter a filha, Dona Regina, e depois, quando gerar a filha dela, Jéssica, ela tem chance de ter asma. O que é isso? A avó tabagista, durante a gestação, tem até 20% a mais de chance de ter uma neta ou um neto asmático por conta do tabagismo. Isso aí está passando de geração. De geração. De geração, não é só... isso é muito óbvio, né? A mulher que está fumando e é gestante, o bebê, o feto, vai ter mais formação pulmonar e tudo mais. Mas a gente está vendo estudos que as avós que têm esse histórico podem prejudicar os próprios netos. E também pai, tá? Tem estudos também mostrando que, independente da relação com a mãe, o pai que fuma, principalmente antes dos 15 anos, que a gente pega muita molecadinha, né? Sim. A gente sabe que mais de 80% dos casos fumam antes dos 18 anos.
E eles têm uma chance maior também de evoluir com filhos asmáticos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Tem aqueles pais que falam assim, mas eu não fumo em casa, mas eu não fumo perto da minha esposa, eu não fumo perto dos meus filhos, eu vou fumar lá na sacada, eu desço. E esse pai que se distancia, isso obviamente que ajuda, né? Mas ainda assim prejudica? Eu faço a pergunta para ele, você toma banho toda vez depois de fumar para abraçar seu filho? Porque o cigarro impregna na barba, impregna no couro cabeludo, no cabelo, nas roupas. Então, essa fumaça faz mal sim, porque você vai chegar numa pessoa, numa criança, que tem os pulmões que não estão totalmente aptos, né, maduros, principalmente quando é criança pequena. Então, o tabagismo passivo conta, além da fumaça que ela está respirando, o que você vai acabar deixando. Se tem alguém fumando ali no canto, o cheiro chega na gente. Isso é claro. Né? Por isso que restaurantes hoje em dia no Brasil não podem. Dedo, roupa, cabelo. Fica tudo. Né? Então, realmente, tem que parar e não ter esse contato com o tabagismo. Isso é muito sério. Agora, uma coisa que é moda, e a gente tem visto muito em vários veículos da mídia e até onde a gente passa. Você sai à noite, é muito comum você ver adolescentes fazendo uso do narguilé, né? E aí usam a desculpa daquele filtro, do vapor, enfim. Fala um pouquinho do narguilé, doutor, aí com relação a fumante, a tabagismo. Faz tão mal quanto? Na verdade, sim. O narguilé faz muito mal realmente, porque só para vocês terem uma ideia, uma sessão de narguilé que dura de 40, às vezes 60 minutos, equivale à inalação de 100 cigarros. Nossa! Né? Então, assim, ele faz mal porque a quantidade de nicotina também é uma quantidade alta. Além disso, tem outros produtos também que você acaba inalando, tem risco de provocar doença pulmonar. E sem falar que o narguilé as pessoas fumam em conjunto, então acaba passando um para o outro. E aí tem a questão daquele bocal, da piteira. Não, que já é nojento, vamos combinar, também né? outras doenças, além de doença pulmonar. Você está passando saliva, trocando saliva, a gente sabe que a boca tem mais bactéria do que... Exatamente. E aí as pessoas ficam com esse hábito da troca. Agora, é engraçado que eles fazem disso meio que um evento, né? Vai todo mundo bater um papo, faz a rodinha de amigo ali, todo mundo fumando um narguile. Então vira meio que um hábito social, mas não sabem o mal que faz. Na verdade, faz muito, para as pessoas, né? Cigarro eletrônico, não está aqui no meu roteiro, mas eu quero falar de cigarro eletrônico porque a gente tem aí casos de morte. E agora, nós até falamos outro dia sobre a aprovação da Anvisa para o tratamento do câncer, enfim, com o canabidiol. E aí ficamos sabendo, informação aqui, que estão usando a droga, a maconha, enfim, dentro do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico é algo o povo dá um jeito seríssimo, pra tudo. tá? É uma epidemia já, principalmente nos Estados Unidos, que eles têm dados e no Brasil ainda são poucos dados. A verdade é que já tem mais de 2.400 pessoas internadas por conta do EVALI. EVALI é o nome da doença que associa a doença pulmonar associada ao cigarro eletrônico. Eu já vi gente na noite embalada, como não pode fumar, na pista fumando o cigarro eletrônico. Mais de 50 mortes nos Estados Unidos, a maioria em jovens. Já passou de 50? Passou de 50, números atuais. No Brasil já tem 3 casos registrados já de EVALI, dessa doença. Por quê? O que acontece? Isso aí, obviamente, veio com o intuito da indústria do tabaco querer pegar os jovens. Mas começa o pessoal a falar, mas isso aí você está querendo jogar a favor da indústria do tabagismo comum. Não. Essas grandes empresas de indústria do tabagismo já estão comprando as grandes empresas desse cigarro eletrônico. Eles já estão adquirindo isso financeiramente. Então, eles querem manter o jovem viciado com a nicotina. E a ideia é o contrário. Porque, na verdade, eu conheço pessoas que começaram a utilizar do cigarro eletrônico com a tentativa de parar de fumar. Então, o cigarro foi uma alternativa de falar assim, eu vou parar de fumar, que faz mal, tal, não sei o quê. Então, eu vou pro cigarro eletrônico, porque aí também em alguns lugares eu posso fumar. Na verdade, é o contrário. Eu acho que incentiva e aí tá matando, e aí piora a situação. De modo mais agudo, mais grave, mais rápido do que o cigarro comum. Tem sim fator, algumas substâncias que causam câncer, substâncias cancerígenas, como formaldeído. A gente sabe de alguns estudos mais para frente que mostrarão esses problemas de fibrose pulmonar e DPOC, mas essa doença EVALI, essa doença aguda, está matando gente. Já tem mais de 50 mortes nos Estados Unidos, já temos 3 casos comprovados no Brasil. E é uma epidemia que pegam principalmente os jovens. A gente tem que, se você for olhar as fotos, são dispositivos bonitos, né? Sim, chama atenção. Não, é bonito. Você vê o pessoal fumando. E ele sai tanta fumaça, aquele negócio, tanta fumaça. Mas aí fica um alerta para você que gosta do narguile, da sua rodinha social ou do cigarro eletrônico, toma cuidado, porque é engraçado que a gente fala que o cigarro mata, né?
E aí estão trazendo novidades para também tirar a vida das pessoas, Sim, que são esses alternativos, né? Que é o narguilé e o cigarro eletrônico. Agora, uma coisa que é muito comum se falar é câncer de pulmão. Tem uma ligação direta com o tabagismo? Porque tem gente que eu já ouvi falar que tem câncer de pulmão e nunca fumou. A maioria das vezes, tem até uma imagem muito interessante que eu quero que possa poder mostrar. A maioria dos casos tem relação sim com cigarro. Agora olha essa imagem. Interessantemente e tristemente, essa pessoa foi fazer uma tomografia e tinha um isqueiro e um maço de cigarro no bolso e ao mesmo tempo foi encontrado um câncer de pulmão. Isso aí viralizou no WhatsApp. Na mesma hora eu olhei, já fiz questão de mostrar nas redes sociais e fazendo uma busca rápida no Google, você vê outros casos do tipo. O que são aquelas setinhas? Ah, é o câncer. A seta do câncer, tá? E no canto ali superior direito, você vê o maço de cigarro no bolso da pessoa que estava fazendo a tomografia. A pessoa tabagista, continua fumando, foi investigar para ver se está tudo bem com o pulmão e achou um câncer. Isso é realmente para chocar e para mostrar a relação absurda, chega até 80% dos casos, e não só câncer de pulmão, tem todos os outros aparelhos aparelhos do corpo que podem ser prejudicados com esse tipo de câncer. O senhor sabe que parar de fumar deve exigir um esforço muito grande. Outro dia eu estava saindo do hospital, Tarcísio, eu fazia uns exames e tinha uma senhora na porta. Mas uma senhora que eu falo deve ter uns 70 anos. E ela estava fumando. Papo vai, papo vem, eu descobri que ela estava internada. E ela estava descendo para fumar. E o problema da internação dela era pulmão, por causa do cigarro, por causa de um monte de problema de doença e tal. Eu falei, mas a senhora está fumando. Ela falou, não vou parar nunca. É comum isso, doutor? As pessoas descobrem doenças, sabem que pode virar óbito e não para de fumar. Isso é muito comum. É interessante você ter mencionado essa questão que a pessoa estava internada por um quadro respiratório. Sim. E mesmo assim desceu para fumar. Isso é comum no nosso dia a dia, né? É comum. É comum, infelizmente. Nossa, eu fiquei o que horrorizada. acontece? Na verdade, a gente sabe que o cigarro ele é uma doença, né? O tabagismo é uma doença e isso é uma dependência química, né? Então, para tratar uma dependência química, precisa de ajuda médica. Eu sempre costumo brincar o seguinte... É que quem fuma o cigarro... o lícito, né? Sim. Ele não considera que ele precisa de ajuda para parar de fumar. Ele acha que ele para a hora que ele quiser. Exatamente. Sabe o que acontece, Duda? Na maioria das vezes, eles começam a fumar na infância ou na adolescência por brincadeira. Mas depois não para pela dependência química. O que eu costumo falar para meus pacientes é o seguinte, é muito fácil criticar quem fuma, né? É fácil parar de fumar? De forma alguma, é super difícil. Mas a primeira coisa para a gente começar a tratar a pessoa está decidida, preciso parar de fumar, pra tudo, então vou procurar né? o pneumologista. Pra Exatamente tudo, isso. qualquer tipo de droga. Eu acho que tudo na vida as pessoas só fazem quando elas querem. Né? Não Depois da adianta decisão. o pai falar, a mãe falar, o vizinho falar, mandar o psiquiatra. Não adianta. Tem coisas na vida que tem que partir da pessoa. Eu quero mudar, eu quero fazer. Então não adianta todo mundo ficar falando, você incomoda, olha que cigarro não é legal, você vai ficar doente, cigarro mata. Sim. E aí vai ouvir aquelas coisas, né? Tipo, fulano tem 80 anos, fuma até hoje, não morreu. Eu paro quando eu quero, eu compro com o meu dinheiro. E aí... Não é da pessoa. Então, o fator principal para se parar de fumar é a pessoa falar, eu quero largar disso. Eu quero largar, exatamente isso. Porque, às vezes, acabam saindo de uma internação, que a gente está comentando. Não, eu fiquei horrorizada. 2 meses, 3 meses, parou de fumar. Mas depois o susto daquela internação acaba esquecendo e volta a fumar exatamente por isso, pela dependência química, né? Vocês têm muito casos de pessoas que pararam e voltaram? Pararam porque estava grave e tal, e aí voltou? Infelizmente. Tem casos. Isso é muito comum, né? A pessoa para, fica um tempo sem e volta a fumar por brincadeira, acendendo pro amigo, pro namorado, pra namorada, e volta a fumar dessa forma. É sempre assim. Ou, vou te falar mais, eu conheço pessoas que não estavam fumando, pessoas do meu círculo social, e aí passaram por um nervoso, um estresse tão grande que a primeira coisa que ela fez, cigarro. Sabe, parecia que era uma fuga pegar o cigarro. E aí entra a nicotina. E aí volta para aquela dependência. A nicotina é uma substância que causa, sim, alguns problemas de saúde, mas o principal problema dela é causar essa dependência. E aí que ela entra causando a dependência nos cigarros eletrônicos também. Né? Você pega muitos jovens dependentes disso aí. Então, realmente, é um vício, né? Uma dependência grave que o paciente precisa procurar ajuda do especialista para conseguir ter esse sucesso para ajudar a parar de fumar. Agora a gente está falando do cigarro, dos malefícios do cigarro, da importância de você ter consciência. Eu sempre falo que tudo na vida é consciência. Hoje a gente tem um problema muito sério da população, que é a desinformação.
né? As pessoas ficam em redes sociais fazendo autodiagnóstico. Gente, isso é perigosíssimo, entrar em site de pesquisa. Tudo bem que você, por curiosidade, de repente quiser saber alguma coisa, mas quem te dá diagnóstico é médico. Parar de fumar. Então, uma pessoa que está fumando, está com problema, tal, tem alguma dica, tem algo que possa ser feito para que essa pessoa consiga parar de fumar? Esses adesivos, eu quero saber dos adesivos, em primeiro lugar, se eles funcionam. Eu acho que é assim, Duda, o mais importante realmente é a decisão. Decidiu, bom, eu quero parar de fumar, vamos começar a tratar. O tratamento do tabagismo é a terapia medicamentosa, isso é importante. É super importante a terapia cognitivo-comportamental, ou seja, além da utilização da medicação, fazer um segmento com o psicólogo realmente e mudança de hábito, que é super importante. Dos tratamentos medicamentosos, o adesivo de nicotina, ele funciona. Por quê? Porque ele vai repor a nicotina no sangue para a pessoa não sentir tanta falta daquela nicotina do cigarro. Então, isso é uma terapia de primeira linha do ponto de vista de tratamento medicamentoso. Existem outras medicações também que funcionam como terapia de primeira linha para a cessação do tabagismo, ou seja, para parar de fumar. Mas antes disso, tem que estar decidido realmente a parar. Então, as medicações funcionam, mas as medicações elas vão te ajudar em 50%. Os outros 50% é a terapia cognitivo-comportamental. Falou tudo, é ajudar. Eu costumo falar para o meu paciente, às vezes o paciente vem atrás da gente, já usei isso, já usei aquilo, mas você estava preparado? Eu gosto de fazer uma comparação com o regime. O que adianta o obeso querer emagrecer se ele vai tomar remédio, mas não está com uma geladeira diferente, com uma alimentação diferente, não está com tempo para fazer academia? Então, a pessoa que quer parar de fumar, existem medicações que a gente pode ajudar, psicologia, acompanhamento com o pneumologista, mas ela tem que estar preparada realmente para falar, eu não vou fumar, eu não vou ter um cigarro perto de mim, eu vou falar com meus amigos esse primeiro mês que é mais difícil para evitar um contato com quem fuma. Isso é mais difícil, o ciclo social, a pessoa tem que querer. Super importante. Isso é muito importante. Mas também tem pessoas que, por força de vontade e iniciativa, conseguem parar de fumar. Então, fica aí a dica para você que está nos acompanhando, que se você tem vontade, o primeiro ponto é a atitude. O resto, procura profissionais, procure ajuda, faça o que é melhor para a sua saúde, que ela é seu bem mais precioso. Se quiser conversar com o Dr. Rafael, com o Dr. Rodrigo, entre no nosso portal, programasaudevocê.com.br. Segue nas redes sociais, Programa Saúde Você, e também pode me acompanhar, dudarodrigues.oficial. Doutores, obrigada pela participação de vocês. Voltem sempre. E a gente continua com o Papo em Dia.